Uma das falhas mais comuns na formulação de um texto é o fato de ser vago, ou seja, sem o apoio devido para as ideias expressas. E isso em redação a banca pega pesado. Não adianta você falar sobre um tema assim se assado se você não colocar comprovação. Não adianta você argumentar uma ideia e tal se você não colocar um exemplo, um fato, uma referência à autoridade, uma referência a uma lei e tal. E é isso que ele está falando aqui, ó. Às vezes a sua ideia fica vaga, né? Então, olha só, uma das falhas mais comuns da formulação de um texto é o fato de ser vago. Então fica aquela coisa de palavra por palavra, né? Não tem um reforço, né? Então, sem um apoio devido para as ideias expressas. Os textos abaixo mostram estratégias diversas como técnicas de apoio às ideias veiculadas. O texto que tem corretamente indicado essa estratégia é... Então ele quer que você observe a estratégia argumentativa. Então ele coloca um exemplo, tá, da argumentação, coloca um exemplo, e aí tem a barra, e depois dessa barra ele fala, olha, o autor usou essa técnica, essa estratégia argumentativa. Está certo? É isso que a banca quer. Beleza? Então, bora lá. Vamos lá. Letra A. Em toda a natureza, o meio lógico de defender-se contra a debilidade é a adaptação. A debilidade, como todas as coisas deste mundo, não é um conceito absoluto. Tem-se debilidade somente diante de uma força superior e contrária. Uma lebre, sem águias que a persigam desde o alto, sem cães nem caçadores, rodeada de outras lebres tão inofensivas quanto ela, não teria necessidade de desenvolver seus meios de fuga. Agora vamos a essa identificação da estratégia. O apoio da ideia meio lógico de defender-se contra a debilidade é feito, esse apoio é feito por meio de informações científicas. Veja que o autor não utiliza meio científico. Veja que ele faz uma afirmação, depois ele vem com uma justificativa, ele amplia essa informação, e depois ele entra com um exemplo, falando da lebre. Concorda comigo? Então é uma exemplificação que ele utiliza aqui como estratégia argumentativa. Show? Beleza, então fica fora essa daqui. Não há informação científica, né? Com palavras de cunho científico e tal. Não tem isso, dados e tal, né? Olha a próxima. O automóvel ecológico Opel Twin é um veículo protótipo desenhado com a finalidade de reduzir o consumo de combustível e a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. O objetivo em cifras, um veículo que não consuma mais de 3,5 litros de combustível por cada 100 km. Que maravilha, fala a verdade. Um veículo que não consuma mais de 3,5 litros de combustível por cada 100 km. A ideia de automóvel ecológico vem apoiada por dados, cuja autenticidade é de fácil compreensão. Opa! Ele é um automóvel ecológico e ele consome bem pouco combustível, ó, ele reduz combustível e emissão de dióxido de carbono. E ele comprova isso por quê? Porque ele coloca um dado que comprova isso. O veículo não consome mais de 3,5 litros de combustível por cada 100 km. O que normalmente a gente observa aí são veículos consumindo com 10 litros para 100 km. Concorda comigo? 10 por litro mais ou menos, né? 10 km por litro mais ou menos, às vezes menos, né? Tem carro que consome ainda mais. Então esse é um carro ecológico, porque ele realmente reduz bastante esse consumo de combustível e naturalmente a emissão de dióxido de carbono. Cara, gostei disso daqui, realmente é uma estratégia com dados, né? Ele mostra isso efetivamente. Tranquilo, vamos à frente. Cresci no Brooklyn, era um menino tímido e gaguejava muito. Na escola, me aterrorizava o fato de ter que tomar a palavra diante do grupo. Naqueles dias em que sabia que teria que falar em público, fingia mal-estar, ficava de costas para a turma e alguém lia a minha composição. Meus companheiros faziam um pouco de mim, caçoavam dele e tal, né? A ideia da identificação do autor do texto é apoiada por descrições de caráter visual. Poxa, ele está descrevendo visualmente a situação? Não.
Ele está mostrando o aspecto psicológico dele, né? Ele ficava com receio, com medo, então ele se voltava para a parede, se escondia das pessoas. Os amigos é que liam as composições dele, os amigos caçoavam dele. E isso mostra para ele que ele gaguejava muito, ele era tímido, aspecto psicológico. Tudo reforça aspecto psicológico. Não está na relação aqui de caráter visual. A parte de caráter visual não é tão interessante assim, correto? Por isso nós notamos que a alternativa B de bola é a correta. Mas vamos à frente. Alternativa D. Estava sentada sobre o tapete, diante da janela aberta, e fiquei olhando a paisagem, enquanto cantarolava a frase e a desfazia. Estava entardecendo. Passavam umas nuvens rosáceas que, sem sentir, mudavam o perfil, de consciência e de cor. O objeto da descrição é construído por meio do relato de experiências pessoais. Então, olha só. O relato de experiências pessoais, quando a pessoa está descrevendo alguma coisa, com base naquilo que é a vivência dela. Aí ela consegue colocar aspectos subjetivos com base na vivência dela. Tá? Mas olha só, vou ler aqui para você. Estava sentada sobre o tapete, a pessoa estava sentada sobre o tapete, diante da janela aberta, e fiquei olhando a paisagem. Ok, então está descrevendo visualmente para a gente aqui. Enquanto cantarolava a frase e a desfazia. Estava entardecendo. Cara, a gente está entardecendo, a gente está visualizando ali, tá lá com todo o visual à frente, janela aberta e tal. E aí, as nuvens iam passando. Passavam umas nuvens rosáceas, fim de tarde, é natural isso acontecer, que sem sentir mudavam o perfil de consistência e de cor. Às vezes mudava a cor. Isso é um caráter totalmente visual. Concorda comigo? Ah, sim. Então, o objeto da descrição é construído por meio do relato de experiência pessoal? Não. Ele não está mostrando aquilo que ele pensa ser, que tem uma parte mais subjetiva, não. Mas é concreto, é objetivo, uma descrição objetiva daquilo que acontecia naquele momento. Correto? É um aspecto visual, é uma descrição concreta, objetiva, visual. Não é de experiência pessoal, correto? Vamos à frente. Alternativa é: o lugar bastante sombrio era sórdido, era simplesmente miserável e triste, como qualquer uma dessas humildes celas dos presídios públicos. Somente duas aberturas, a janela diminuta e a portinhola para o corredor. O apoio para a caracterização do lugar é feito por meio de exemplos. Veja bem, isso já vi também em outras provas da banca FGV, tá? Então ele faz uma descrição do lugar e ele vai explicitando. Então olha só, o lugar bastante sombrio era sórdido. Você quer ver só que ele poderia fazer um exemplo? Ele colocou, o lugar bastante sombrio era sórdido, como acontece também no lugar está assim cessado. Se ele lança a mão de um outro lugar para exemplificar, pronto, aí é exemplo. Mas ele está falando do próprio lugar. Então não é exemplo, é uma especificação. Concorda comigo? É uma explicitação. Olha só, era simplesmente miserável e triste, como qualquer uma dessas humildes celas dos presídios públicos, como acontece também em outros presídios públicos. Veja como ocorre também nesses outros presídios públicos, né? Então ele mostra uma ideia de comparação. Somente duas aberturas, a janela diminuta e a portinhola para o corredor. Então, somente duas aberturas, a janela diminuta e a portinhola para o corredor. Como acontece? Então ele não vai colocar ali, ele pode colocar um exemplo de um outro lugar que tenha características parecidas com este. Tá legal? Às vezes de um outro presídio que tenha características parecidas com este. Aí ele pode colocar exemplos e tal. Mas aqui ele fez comparação, aqui ele explicitou a informação, mas não colocou exemplo, correto? Por isso a gente nota que realmente a alternativa B de bola é a correta.